Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É uma imensa alegria estar de volta aqui no Grupo Espírita Frei Anselmo para mais um estudo, né, do livro aqui Religião dos Espíritos, né? Esse livro que é fantástico, que nos traz diversos ensinamentos. São palestras que são comentadas, né, pelo Chico, né, através de Emmanuel, nos traz a palestra, e essas palestras são comentadas e são colocadas a nível de estudos. É muito gratificante, né? E o mais importante é aquilo que nós sempre colocamos, que é a importância do estudo, do estudo espírita, né, da doutrina, que nos traz diversos conhecimentos e sempre agregando coisas boas nas nossas vidas, né? Eu fico muito feliz. Um abraço ao Kleber, que é um dos idealizadores desse projeto, de levar o estudo dos livros de Emmanuel, né, através da psicografia do Chico, para todos aqueles que são frequentadores da casa e também aqueles que não são frequentadores, né? E aí eu peço a todos que, se puderem compartilhar, né, lá do grupo Espírita Frei Anselmo no Facebook, no Instagram, é só procurar lá Frei Anselmo, né, Grupo Espírita, e vai achar. E quando nós compartilhamos o bem, todos aqueles que nos são próximos, né, e cheguem a outras pessoas também, com certeza nós vamos dentro de algum tempo colher esses frutos, né, que são sempre maravilhosos, né? Então é um estudo muito bacana, espero que todos possam aproveitar e colocarem esses ensinamentos dentro de sua vida. Nós aqui também tentamos, eu, Oséias, né, que sou um expositor, né, da doutrina há algum tempo. Então nós também aqui aproveitamos para estudar. Muitas vezes eu já estudei esse livro, achei maravilhoso, com outros companheiros dentro da casa, e agora nós estamos levando esses ensinamentos às outras pessoas, e é sempre gratificante esses momentos que nós passamos com você que está aí do outro lado, com você que está aí tentando se melhorar, como nós também, porque ninguém é perfeito, não podemos aí bater no peito e dizer que somos 100% cristão, porque nos falta muito ainda, principalmente quando nós vamos lá estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e caímos no capítulo 17, o homem de bem. Muitas vezes nós vamos procurar ver as virtudes do homem de bem e chegamos à conclusão que ainda não chegamos nem em 50%, pelo menos eu ainda não cheguei, né? Então a mensagem é sempre linda e bela, tenhamos esperança, tenhamos fé que as coisas mudarão, que as coisas melhorarão, porque sempre que conversamos com as pessoas, muitas pessoas já perderam a fé. Esse mundo está muito difícil, está difícil, mas se eu, você e todos aqueles que gostam da doutrina, que tentam fazer aquilo que ela coloca, para resgatar o cristianismo primário, né, aquele primeiro cristianismo, sem dogmas, simples como Kardec coloca, onde qualquer pessoa pode ler os livros e entender, né? Mas às vezes precisamos dos intérpretes para que tragam as mensagens mais claras, né? Somos os trabalhadores da última hora, então vamos aproveitar que muitos já vieram, já trouxeram todos esses ensinamentos, né? E aí, de novo, agradecendo aí o Grupo Espírita Frei Anselmo pela sua vontade, pela sua intenção sempre gigantesca de ajudar a todas as pessoas. E aí, novamente, nós pedimos, gente, vamos lá entrar no Instagram, Frei Anselmo, no Facebook do Frei Anselmo, e vamos disseminar as palavras do bem, né? Mesmo que às vezes a gente acha que não vai ter efeito, mas talvez em algum lugar essas mensagens cheguem e possa começar a contribuir com a mudança de alguém. Isso já é um grande passo. Então, como sempre fazemos,
vamos iniciando aqui com aquela oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, para que nós possamos aqui trazer a sua vontade, Mestre, para que possamos disseminar com muita alegria, com muita vontade, essa doutrina maravilhosa, né, essas suas palavras, que sejam as tuas e não as minhas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciando, primeiramente, para que nós possamos nos inteirar do que é o ensinamento de hoje, com a leitura do texto da lição. A lição hoje é a 35, Mensageiros Divinos, né? É uma reunião pública que aconteceu em 18 de 5 de 1959, e vinculada a esta palestra também nós temos a questão número 501 do Livro dos Espíritos, aonde nós vamos, depois no final, fazer uma leitura para que possamos complementar a esta leitura, a esta lição da manhã de hoje, né? Eu falo manhã porque aqui hoje é manhã, um dia maravilhoso e lindo, um sábado maravilhoso. Gente, muito obrigado. Vamos lá? Vamos parar de bebê e vamos para a lição de hoje. Obrigado. Vamos lá, gente. Mensageiros divinos. Ser no ar sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado, pela rota do bem a que nos induzem. Ainda mesmo que tragam consigo o vulgo solar da vida celeste, sabem acomodar-se ao nosso singelo degrau nas lides da evolução, ensinando-nos o caminho da esfera superior, e ainda mesmo se alteiam a culminâncias sublimes da ciência do universo. Ocultam a própria grandeza para guiar-nos no justo aproveitamento das possibilidades em nossas mãos. Sem ferir-nos de leve, fazem luz em nossas almas, a fim de que vejamos as chagas de nossas deficiências, de modo a que venhamos saná-las na luta do esforço próprio. Nunca se prevalecem da verdade para esmagar-nos em nossa condição de espíritos devedores, usando-a simplesmente como remédio, dosando para enfermos, para que nos ergamos ao nível da redenção, e nem se valem da virtude que adquiriram para condenar as nossas fraquezas, empregando-as tão só na paciência incomensurável em nosso favor, de modo a que a tolerância nos não desampare à frente daqueles que sofrem dificuldades de entendimentos maiores que as nossas. Se nos encontram batidos e lacerados, jamais nos aconselham qualquer desforço ou lamentação, e sim ajudam-nos a esquecer a crueldade e a violência, com força bastante para não cairmos na posição de quem nos insulta ou injuria. Se nos surpreendem caluniados ou perseguidos, não nos inclinam à revolta ou à desarmonia, mas recompõem as nossas energias desconjuntadas, sustentando-nos na humildade e no serviço com que possamos reajustar o pensamento de quem nos apedreje ou difama.
erigem-se na estrada por invisível apoio aos nossos desfavorecimentos humanos e aclareiam-nos a fé na travessia das dores que fizemos por merecer. São rosas no espinheiro de nossas imperfeições, perfumando-nos a agressividade com o bálsamo da indulgência, e estrelas que brilham na noite de nossas faltas, acelerando-nos com a confiança no esplendor da alvorada nova, para que não chafurdemos o coração do lodo espesso do crime. E, sobretudo, diante de toda ofensa, levantamo-nos à fonte para o justo dos injustos, que expirou no madeireiro, justos dos justos, que nos inspirou no madeireiro por resistir ao mal, em suprema renúncia, entre a glória do amor e a bênção do perdão. É uma leitura um pouco difícil, mas aí nós vamos estudando e vamos chegando à conclusão que aqui a reunião pública, né, ela é colocada nos falando de quem? Dos nossos irmãos espirituais mais elevados, que muitas vezes nós chamamos, né, muitos não, né, nós temos a plena certeza que todas as religiões conhecem, né, seja o evangélico, seja o católico, o espírita, todos os outros, né, espíritos, né, ou seja, todas as outras religiões reconhecem como os nossos anjos da guarda, né? Então, nós somos Deus na sua imensa bondade, na infinita, né, misericórdia que Ele tem conosco, né? Ele sabe as nossas deficiências. Então, sabendo das nossas deficiências, o que acontece, né? Ele nos colocou alguém para nos guiar o caminho, nos mostrar. É que muitas vezes, pela nossa própria incompetência ou pelas nossas atitudes, nós deixamos de ouvir esses espíritos, né? Nós deixamos porque nós temos orgulho, vaidade, muitas pessoas não acreditam, mas nós temos aqui sempre um irmão de uma ordem mais elevada que renunciam, né, o seu próprio, aqui como diz o próprio texto, renunciam-se dentro da humildade, dentro de se ocultar, para nos ensinar, para nos mostrar caminhos, né? Por que eles fazem isso? Porque muitas pessoas falam assim, por que o meu anjo da guarda não aparece? Por que eu não tenho um contato maior com ele? Né? Porque muitas vezes isso é necessário, muitas vezes não, é sempre necessário, porque nós não podemos viver, né, dependentes. Nós temos a nossa própria caminhada, eles nos ajudam e apenas nos trazem ideias, né, nos sugestionam a fazer o bem. Olha, você está indo pelo caminho errado. Então eles vêm e nos mostram, ou tentam mostrar esse caminho para nós, para que nós sejamos mais felizes, né, por as barbáries que nós próprios fizemos dentro do decorrer das nossas existências passadas, né? Porque hoje, exatamente, quando nós estudamos o Evangelho, estudamos o Espiritismo, nós vamos entender que as nossas situações atuais, elas são decorrentes daquilo que fizemos no passado, ou muitas vezes estamos fazendo nessa vida. Mas o mais importante é entendermos e enxergarmos que nós temos sempre a oportunidade de estar mudando. Então essa encarnação, para nós na realidade, é isso. E é a gente entender, né, quando nós estudamos isso, que por trás de nós temos esses espíritos maravilhosos que estão aí. Agora, como nós entrarmos em contato com eles? É na prática do bem. Lá o capítulo 17, como falei anteriormente, ele nos fala quem é o homem de bem, as nossas atitudes, né? Então, de acordo com as nossas atitudes, nos aproximamos ou nos afastamos dos nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda. Então, por isso que é importantíssimo a prece, né? Nós fazemos a prece
E para quê? Para que nós possamos atraí-los, para que nós possamos ouvi-los, porque eles sempre vêm dar um toque para a gente, né? De quando nós vamos passar por determinadas situações, situações mais privativas, situações mais difíceis, né? Mas muitas vezes, como falei, dependendo da nossa atitude, nós nos afastamos deles se praticamos o mal, se estamos sempre, né, dentro do nosso orgulho e da nossa vaidade, não fazendo prática nenhuma do bem, mesmo desta forma, eles estão sempre do nosso lado, do nosso lado. Os nossos irmãos espirituais, né, os nossos anjos da guarda, jamais se afastam da gente. Muitas pessoas perdem a esperança e falam, mas que anjo da guarda é esse que deixou eu cair em tal situação? Olha, tá lá, o anjo da guarda, ele não vem para tirar a gente das situações. Eles vêm para nos orientar o momento difícil e como passarmos, como suportarmos, né? Como eu digo às pessoas, né? O que tivermos que passar nesta encarnação, passaremos para sanar as nossas deficiências, sanar as nossas dívidas. Nem sempre o remédio ele é doce. Muitas vezes nós temos dores, nós temos situações em que temos que tomar o chá de boldo. Porque nós ainda somos, pelo nosso primitivismo, pela nossa inconsequência de atos, ainda somos pecadores. Eu digo pecadores pela nossa ignorância. Nós praticamos muitas vezes atos, né, que não levamos em consideração a nossa consciência. Porque está lá, né, quando perguntamos aos espíritos aonde estão as leis divinas gravadas na nossa consciência. Isso é fato. Então nós sabemos sempre o que devemos fazer, mas nem sempre o fazemos. Né? Nós sabemos o caminho correto, mas nem sempre o fazemos corretamente. Né? E nós temos que nos atentar a tudo isso. E aí os nossos irmãos da espiritualidade, esses irmãos que estão aí e enxergam lá na frente, né? Eles estão lá na frente, eles estão muitas vezes, né? Nós nem precisamos saber quem eles são, porque eles também se omitem e não querem saber, porque nós, dependendo da nossa vaidade pessoal, muitas vezes nós nos envaidecemos, né? Ou fulano de tal é o meu mentor, né? Muitas vezes já pensou, ai, Bezerra de Menezes está mentorando, né? É um sonho, tá, gente? Mas assim, olha só o envaidecimento, né? Então, a espiritualidade amiga e verdadeira, elas não querem envaidecimento nosso. Elas querem que nós cumpramos a nossa o quê? A nossa tarefa nesse mundo, né? Porque nós somos espíritos, muitas vezes, né? Nós somos assim, nós temos missão. Não, nós temos tarefas. As missões são para os espíritos mais elevados que nós, muitas vezes. Ou muitos daqueles que compram a vontade, por exemplo, eu quero ser presidente, né? Então ele compra a vontade de querer ser presidente. Mas o que ele vai fazer com esse poder? Né? Muitas vezes ele vai estar o quê? Se enterrando dentro da sua própria vaidade pessoal, dentro das suas vontades, né? Que sejam feitas a qualquer custo. Então, muitas vezes, nós temos que repensar tudo isso, né? Por que nós estamos nessa família? Por que nós estamos passando por tais situações? Então, tudo isso vai nos remeter, né, às nossas dívidas anteriores. E a doutrina espírita, ela é tão maravilhosa e tão bendita que ela vem trazer justamente isso. E eu acho maravilhoso quando Kardec coloca assim, um dia a doutrina espírita será para todos, né? Não. O homem não precisa de religião. A religião, muitas vezes, ela é utilizada até propriamente, né, para benefício próprio de algumas pessoas. Eu acredito, na minha opinião particular, que todas elas nos levam ao quê? Ao bem comum. Mas, infelizmente, tem pessoas que colocam dentro delas suas opiniões próprias. E isso também não escapa ao espiritismo, né? Nós temos também irmãos equivocados que colocam as suas ideias como se fossem a do próprio espiritismo. E temos outros irmãos que acabam por falta de estudo, né, pela famosa fé cega, né, sem estudar, sem refletir, aceitando essas ideias, né? Então, nós temos que procurar nos orientar, procurar nos educar, porque o espiritismo ele traz uma linha de conduta, não só o espiritismo, né, o budismo e tantas outras religiões, né, sociedades secretas,
elas colocam, todas elas têm, né, um caminho reto para o homem seguir, mas nem todos o fazem, né, da forma correta que deveria ser. Por quê? Cada um traz aquilo que entendeu, e muitas vezes esse entendimento é incorreto. Por isso que é muito importante a gente fazer a nossa oração e pedir aos bons espíritos, aos nossos irmãos superiores, que são os nossos mentores, anjos da guarda, etc., para que eles possam nos ajudar, para que nós possamos estar no caminho verdadeiro. Essa é a missão deles, né? Então, quando nós colocamos aqui os mensageiros divinos, né, que é o título desse capítulo, é justamente isso. Eles realmente são divinos, eles são mandados por Deus porque compreendem a nossa situação de pequenino que somos, né? Daqui a algum tempo, quem sabe você, eu ou outros seremos, né, dentro daquilo que nos voluntariamos, ser um espírito aonde vamos encaminhar outros espíritos, né, por um caminho do bem. Mas aí também nós temos que, claro, dentro dessa nossa compreensão milenar espiritual, nós temos que ir compreendendo que esses aperfeiçoamentos só vêm com o tempo. Muitas vezes nos incomodamos com as coisas dos outros, mas nós temos também que olhar para nós, para dentro, né? Para ver onde nós também estamos errando. E é tudo uma questão, né, da nossa visão própria e aceitação de que nós erramos, de que nós somos devedores, né? Então tudo isso é importante para o nosso crescimento. Então vamos lá à nossa questão 501, que está ligada aqui, né, como diz o próprio livro, questão 501, que está ligada a esta mensagem, ou esta reunião pública de 18/5/1959, né, lá no Centro Espírita do Chico, né. Então nós temos aqui o Livro dos Espíritos, né, fantástico, que nos traz assim, questão 501. Por que a ação dos espíritos sobre nossa existência é oculta e por que, quando nos protegem, não o fazem de uma maneira ostensiva, né? Ou seja, ostensiva que eles dizem assim, permanente, né? Aí vem a resposta dos espíritos, que diz assim: se contassem com o seu apoio, não agiriam por si mesmo e seu espírito não progrediria. Para que possa avançar, falta-lhe a experiência, e é preciso muitas vezes que adquira as próprias custas. É necessário que exercite as suas forças. Sem isso, seria como uma criança a quem não se deixa andar sozinho. A ação dos espíritos que os querem bem é sempre de forma a deixar-lhes o livre-arbítrio, pois, se não tivessem responsabilidade, não avançariam no caminho que deve conduzi-los a Deus. O homem, não vendo quem o ampara, entrega-se às suas próprias forças. Seu guia, no entanto, vale por ele e o adverte do perigo sempre que é necessário. Então, quer dizer, nosso guia está sempre do nosso lado e sempre nos advertindo nos momentos que realmente é necessário, né? Mas ele nos deixa livre, o nosso livre-arbítrio, para que nós possamos fazer de acordo com as nossas ideias. Porque se nós não agirmos com o nosso livre-arbítrio, o que vai acontecer? Né? Nós estaremos sendo manipulados. Né? E isso não é o que Deus quer, nem a espiritualidade realmente amiga que querem que nós tenhamos um avanço espiritual. Todo mundo quer subir um degrau na nossa vida espiritual. Então, desta forma, é a forma mais justa e correta da ação dos espíritos superiores, né? Então, e como eles se ocultam, né? Exatamente assim, de forma que eles vão nos deixando fazer as nossas coisas dentro do livre-arbítrio, pela nossa falta de experiência. É como falei anteriormente, né? Nós precisamos passar por determinadas situações e vamos passar. Agora também, eu conheço muitas pessoas que não saem de casas espíritas para serem entrevistadas, né, ou conversarem com as entidades para ver o que é necessário fazer. Muitas vezes a pessoa acaba entrando numa furada porque acaba seguindo conselhos que não são realmente adequados, né, por lugares onde não se trabalha
uma situação séria, kardecista séria, né, onde nós estudamos realmente o livro dos médios e entendemos como fazemos, né? E uma outra coisa que é muito importante e nós não podemos esquecer de falar, que é o seguinte, né? Que mérito temos se nós ficamos toda hora nos lugares perguntando o que eu tenho que fazer? O que eu faço? Eu estou em dúvida disso. Gente, nós temos a nossa própria mentalidade, nós temos a nossa própria vida. Sim, nós podemos passar, né, para saber como estamos indo, como nós estamos indo, né? Talvez um conselho, mas todos os momentos da nossa vida nós precisamos estar dentro de uma casa pedindo aconselhamento espiritual, né? Isso muitas vezes se torna até um vício. Eu já trabalhei em algumas casas espíritas, onde via pessoas sempre lá passando pelos irmãos para perguntar o que fazer da vida, até mesmo, né, perguntas que são assim extremamente, né, de um grau muito infantil, né? Por exemplo, pessoas perguntando: oh, que cor que eu tenho que pintar o meu cabelo para agradar o meu parceiro, né? Ou como eu devo estar para agradar a minha parceira. Isso não é sério, gente. A espiritualidade está aqui para nos acompanhar de forma séria, nos aconselhar de uma maneira a nos mostrar caminhos corretos, porque muitas vezes esses caminhos que estamos seguindo são de forma incorreta, né? Então, gente, fica aqui mais uma vez essa manhã maravilhosa de estudos, como falei para você, né? Um dia belíssimo, né? Vamos aproveitar esse dia para que possamos refletir, e nada como começar com uma reflexão aqui de Emmanuel, né? Juntamente com Chico Xavier, né, no livro Religião dos Espíritos, está aqui, né? Esse livro é muito gostoso para a gente trabalhar em conjunto, né, com outras pessoas, porque quanto mais pessoas nós tenhamos, isso em grupos espíritas, né, a discussão do assunto, né, que é muito importante para nós, né? Cada vez que discutimos, cada um dá a sua opinião, cada um traz um ponto de referência diferente, experiências diferentes, compartilhando conosco, né, com a gente, e todo mundo aprende, isso que é importante. Fica aqui esse toque, o agradecimento ao Kleber, do Grupo Espírita Frei Anselmo, muito obrigado por mais essa oportunidade, né, a oportunidade de estar divulgando a doutrina, de estar estudando, porque a partir do momento que você me manda o tema, eu também tenho que estudar, tenho que assistir outras palestras também, outras ideias, para que nós possamos chegar num consenso, né, daquilo que nós vamos expor. Mas um tema muito gostoso, muito bacana. Nós temos aí várias questões que nos falam sobre o anjo da guarda, né? Aqui não está no estudo desta manhã, mas você pode estar procurando, que tem um capítulo que fala muito aqui dentro do próprio Livro dos Espíritos sobre os nossos irmãos espirituais, né, o que eles fazem conosco, essa ajuda incondicional deles, o amor que eles sentem por nós, né? Porque nós temos que imaginar, se alguém aceitou, está aqui te orientando, é que essa pessoa tem um amor muito grande por nós, né? Claro que por trás de tudo isso está o nosso grande Pai, que é Deus, né? Nós temos aí o nosso irmão maior, que é Jesus, que nos traz tantos ensinamentos, tantas coisas, e pode ter certeza que esses irmãos que estão por trás de nós, que são os nossos mentores, foram muito bem preparados para nos ajudar, para nos mostrar caminhos, né? E a gente, para nos sustentar nos momentos difíceis, para que nós não fiquemos revoltados com a vida, né? Porque muitas vezes somos pegos de surpresa por situações que nunca imaginávamos que iríamos passar, e tudo isso vem nos fortalecer uma coisa que chama fé. Acreditar realmente que o nosso plano espiritual amigo está sempre do nosso lado. Um grande abraço a todos e vamos encerrando mais essa conversa, agradecendo a Deus e a Jesus, nosso Mestre, por nos deixar essas palavras, nos deixar esses ensinamentos, nos deixar um caminho aonde nós vamos conseguindo de forma
em pequenos passos, né, a entender, compreender a mensagem do Mestre, que são sempre mensagens de alento, mensagem de incentivo a nós, né? Ensinamentos sempre nos incentivando. Olha, o caminho está aí e vamos em frente, que com certeza vamos cada vez mais subindo um degrau na nossa escala evolutiva. Gente, um excelente dia a todos, né? Não importa o dia que você está assistindo, que ele seja excelente, né? Que tenhamos uma visão sempre otimista da vida, bem humorada, né? Porque o humor é tudo. A gente sorrir, a gente, né, fazer a verdadeira caridade, está lá no capítulo 23, se eu não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que nos fala sobre, capítulo 13, tá? Que fala do verdadeiro sentido da caridade, né, que é o nosso sorriso, o suportar ao nosso próximo, né, que é a maior de todas as caridades, e a gente ter essa condição de saber que muitas vezes nós temos a injustiça contra nós, mas é a gente saber que tudo isso é passageiro. Nós estamos vivendo um momento, aproveitar cada momento dessa vida para procurar fazer o melhor, para procurar ser mais uma vez, né, assim, aproveitado dentro daquilo que a gente aprende, né, incorporar esses ensinamentos dentro de nós e partirmos para a prática, que talvez seja a parte mais difícil de tudo, né? A teoria é muito linda, muito bacana, mas a prática é muito difícil. Um grande beijo no coração de todos.